No princípio, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles tiveram 2 filhos. Caim, o mais velho, trabalhava a terra, cultivando o solo para seu sustento. Ele era um agricultor, conectado à terra. Abel, o mais novo, cuidava de seus rebanhos, guiando ovelhas pelos pastos. Ele era um pastor, vivendo uma vida nômade sob o céu aberto. Esses irmãos, os primeiros humanos nascidos no mundo, viviam vidas simples, seus destinos entrelaçados com o ritmo da natureza. Eles labutavam sob o sol, seus trabalhos, um testamento da existência humana após a queda da graça. Suas oferendas a Deus, no entanto, revelariam uma escuridão escondida dentro do coração humano. Ambos os irmãos tinham fé em Deus, buscando seu favor e bênçãos. Eles acreditavam que suas oferendas seriam um reflexo de sua devoção e amor pelo Criador. Caim, dos frutos de seu trabalho, coletou os primeiros produtos maduros de seus campos. Ele escolheu os melhores grãos e frutas, acreditando que isso agradaria a Deus. Ele os organizou cuidadosamente em um altar, uma humilde oferenda ao divino. Cada item foi colocado com precisão e cuidado, refletindo seu esforço e dedicação. Abel, com a devoção de um pastor, selecionou o mais fino cordeiro recém-nascido de seu rebanho. Ele sabia que o sacrifício de um animal puro e sem mácula era altamente valorizado. Ele o preparou com reverência, um sacrifício representando o melhor daquilo que ele cuidava. Abel ofereceu o cordeiro com um coração cheio de fé e gratidão. Deus, em sua infinita sabedoria, olhou favoravelmente para o sacrifício de Abel. A luz celestial brilhou intensamente, sinalizando a aceitação divina. Um fogo divino desceu, consumindo o cordeiro como um sinal de aceitação. Este ato mostrou claramente que a oferta de Abel foi recebida com agrado. A oferenda de Caim, no entanto, permaneceu intocada. Nenhum fogo divino desceu. A ausência de resposta foi evidente e dolorosa. Nenhum sinal de aprovação foi dado. Caim ficou perplexo e desanimado, sentindo-se rejeitado. Naquele momento, uma semente de ressentimento começou a crescer no coração de Caim. A inveja e a raiva começaram a tomar conta de seus pensamentos, mudando seu destino para sempre. Caim sentiu uma vergonha ardente ao observar a fumaça do sacrifício de Abel subir aos céus. Seu rosto corou e suas mãos se fecharam. Ele se sentiu desprezado, seus esforços ignorados. Ele questionou por que Deus favoreceu a oferenda de Abel, por que seu próprio irmão foi considerado mais digno aos olhos do divino. A semente da inveja, uma vez plantada, rapidamente criou raízes no solo fértil do ressentimento de Caim. Ela cresceu, distorcendo seus pensamentos e emoções. Ele começou a ver Abel não como um irmão, mas como um rival. O amor que ele sentia estava lentamente sendo consumido pela inveja. Movido por sua fúria crescente, Caim atraiu seu irmão mais novo para os campos. Ele falou com Abel com palavras doces, mascarando a escuridão que crescia dentro dele. Desconfiado, Abel o seguiu, confiando no laço que compartilhavam. Mas quando eles estavam sozinhos, cercados pelo silêncio dos campos, Caim atacou. Ele atacou sua própria carne e sangue, movido por uma fúria que ele não podia mais controlar. Abel, pego completamente desprevenido, caiu no chão. O ato de Caim foi rápido e brutal, alimentado pela inveja venenosa que havia se enraizado em seu coração. Com o último suspiro de Abel, o mundo testemunhou o primeiro assassinato. Seção 5. O interrogatório divino. Deus, em sua onisciência, sabia o que havia acontecido nos campos naquele dia. Ele chamou Caim, sua voz ecoando pela terra vazia. Onde está Abel, seu irmão? Caim, com as mãos ainda manchadas com o sangue de seu irmão, fingiu ignorância. Sou eu o guardião do meu irmão? Ele respondeu, sua voz carregada de uma afronta nascida da culpa e do medo. Mas Deus não se deixou enganar pelo engano de Caim. Ele revelou seu conhecimento do terrível ato, condenando Caim por sua transgressão. A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra, declarou Deus, sua voz pesada de tristeza e justa ira. Seção 6. Marcado pelo pecado.
Caim, com seu engano exposto, foi amaldiçoado por Deus por seu pecado. Banido das terras férteis que antes cultivava, ele foi condenado a vagar pela terra, um fugitivo e vagabundo. Ele carregaria para sempre o peso de suas ações, um fardo mais pesado do que qualquer trabalho físico. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, também ofereceu uma medida de proteção. Ele marcou Caim, um sinal visível a todos de que nenhum mal deveria acontecer a ele. Esta marca, uma lembrança constante de seu pecado, o separaria para sempre do resto da humanidade. Seção 7. O destino de um vagante. Expulso da presença de Deus e da terra que o sustentava, Caim foi deixado para vagar pela terra. Ele era uma figura solitária, assombrada pela memória de seu irmão e pelo peso de seu pecado. A marca, uma lembrança constante de seu crime, o separava dos outros homens. Ele era um forasteiro, para sempre marcado pela escuridão dentro dele. A terra em que ele foi condenado a vagar era árida e implacável, refletindo a turbulência dentro de sua alma. Ele era um testemunho vivo do poder destrutivo da inveja e das consequências duradouras do pecado. Seção 8. A mancha da inveja. A história de Caim e Abel é um lembrete severo da natureza destrutiva da inveja. É uma emoção venenosa, que se enraiza no coração e distorce nossas percepções. O que começa como uma semente de descontentamento pode rapidamente se transformar em uma força consumidora, cegando-nos para a razão e a compaixão. A inveja de Caim se originou de uma injustiça percebida, uma crença de que ele foi de alguma forma desprezado, enquanto seu irmão foi favorecido. Esse ressentimento crescente o cegou para as bênçãos em sua própria vida, levando-o a cometer o ato final de traição. Seção 9. Ecos de Caim e Abel. O legado de Caim e Abel se estende muito além de sua narrativa bíblica. Sua história ressoa ao longo da história, um conto de advertência sobre os perigos das emoções desenfreadas e as consequências duradouras da violência. Vemos seus ecos em inúmeras histórias de rivalidade entre irmãos, ciúme e traição. Das lutas míticas de Osíris e Seth à tragédia shakespeariana de Hamlet, os temas da inveja e do fratricídio continuam a nos cativar e alertar. Essas histórias servem como lembretes da fragilidade das relações humanas e do potencial devastador das emoções desenfreadas. Seção 10. O peso da escolha. A história de Caim e Abel é, em última análise, uma história sobre escolha e as consequências dessas escolhas. Diante de uma injustiça percebida, Caim permitiu que suas emoções ditassem suas ações, sem considerar as repercussões. Ele escolheu a raiva ao invés do perdão, permitindo que o ressentimento crescesse em seu coração. A violência ao invés da reconciliação, resultando em um ato trágico e irreversível. Sua escolha teve consequências devastadoras, não apenas para si mesmo, mas também para aqueles ao seu redor, mas para toda a sua família, que sofreu com a perda e a dor. Todos nós nos deparamos com escolhas em nossas vidas, grandes e pequenas. Podemos vivenciar momentos de ciúme, inveja, raiva e ressentimento, que podem nos levar a caminhos sombrios. No entanto, é nesses momentos que devemos nos lembrar da história de Caim e Abel, e das lições que ela nos ensina. Devemos escolher confrontar nossas emoções, buscar compreensão e perdão, e encontrar maneiras de resolver nossos conflitos pacificamente, ao invés de nos permitirmos ser consumidos pela escuridão. Devemos sempre buscar a luz e a harmonia. Seção 11. Perdão e redenção. Embora a história de Caim e Abel seja uma tragédia, ela também oferece um vislumbre de esperança. A narrativa nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, há sempre uma possibilidade de redenção. Apesar de seu pecado, Caim não foi totalmente abandonado. Ele carregava o peso de suas ações, mas também a oportunidade de mudar. Deus lhe ofereceu proteção, um sinal de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, a redenção é possível. Este ato divino simboliza a misericórdia e a chance de recomeçar. Embora estivesse amaldiçoado a vagar,
Caim também teve a chance de se arrepender, buscar perdão e encontrar paz. Sua jornada é um reflexo da luta interna que todos enfrentamos. A história de Caim e Abel é um lembrete de que todos nós somos capazes tanto de grande amor quanto de terrível violência. Ela nos ensina sobre as dualidades da natureza humana. No entanto, é em última análise, por meio do perdão, tanto de nós mesmos quanto dos outros, que podemos nos libertar do ciclo do pecado e encontrar a redenção. O perdão é a chave para a verdadeira paz e reconciliação.